Hoje, dia 31 de outubro de 2023, a partir de agora, nesse momento, a gente passa a exibir, a Rochedo FM passa a exibir o nosso podcast do Estúdio 2 da Rochedo FM, e hoje recebendo aí a Bárbara Santos aqui nos estúdios para estar conversando com a gente. Vamos estar falando um pouquinho aí de saúde emocional, espiritual, de mulheres. Vamos estar falando muita coisa aqui importante para você que está ligadinho em casa, para você que está no seu trabalho nesse momento. Muita atenção nessa entrevista de hoje, né? Uma entrevista muito legal e tenho certeza que vai ser muito edificante aí para a sua vida. Deixa eu dar um bom dia, a Bárbara tá aqui já no Estúdio 2 com a gente para estar conversando. Bárbara, seja bem-vinda. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rochedo FM. Bom dia, Edmar, é um prazer estar aqui, né? Já quero atribuir, obrigada, a minha gratidão primeiramente a Deus por esta oportunidade, porque sem Ele nada seria possível, é verdade. Sim. E quero agradecer a você também pela confiança, pela credibilidade aí, já que me convidando para participar, né, deste quadro muito importante para todos nós. Com certeza, sem dúvida. Bárbara, um pouquinho nervosa a primeira vez no rádio, né, Bárbara? Faz parte todo início, Faz parte, não é com verdade? certeza, sem dúvida nenhuma. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Rochedo FM. Tenho certeza que essa entrevista de hoje, esse bate-papo, né, a gente vai conversar bastante, falar de saúde, né, emocional, tão importante, saúde espiritual, e tenho certeza que o ouvinte, né, que está ligadinho em casa nesse momento, vai receber muitas informações importantes, né? Essa parte, né, emocional da gente, que é tão importante a gente cuidar. Muita gente às vezes vai para academia, né, vai malhar o corpo, vai deixar o corpo bonito e tudo, mas muitas das vezes esquece do emocional, né? E o mais importante é o espiritual também, que a gente precisa cuidar e tanto, né? E a Bárbara vai falar sobre todos esses assuntos, sobre família, a gente vai estar falando sobre perdão, sobre relacionamento, é muita informação. A Bárbara poderia ficar aqui o dia todo hoje, que a gente tinha assunto para tratar. Bárbara, antes da gente começar, Bárbara Santos, antes da gente começar aqui o nosso podcast, a nossa entrevista, eu queria que você fizesse uma breve introdução, né, de quem é a Bárbara Santos, né, porque você está aqui hoje, tão importante, né, tá falando sobre esses assuntos que são aí de extrema importância para todos nós. Bom, eu me chamo Bárbara Santos. Primeiramente, eu sou filha de um Deus vivo, a qual por escolha eu decidi todos os dias a seguir. Sou baiana, né? De vez em quando vai ter um sotaquezinho aqui baiano. Morei 19 anos no estado do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, então vai ter uma mistura aqui de sotaques, me adaptando à mineira. Hoje eu sou casada com Elias Souza, né, que é um pastor local aqui de Rochedo, do Ministério da Visão da Promessa. Sou filha, sou amiga, sou irmã, sou esposa, sou empreendedora, sou dona do lar e, acima de tudo, eu sou cristã. E acredito piamente na minha fé. Importante, a Bárbara, para quem não conhece, né, esposa aí do pastor Elias, né, da Igreja Visão da Promessa. A Bárbara, que está se especializando, né, em saúde emocional, espiritual, né, Bárbara? Importante a gente estar falando sobre todos esses assuntos aqui na Rochedo FM. Bárbara, o que te levou, né, eu sei o que te levou, mas é importante falar isso para os ouvintes, o que te levou a seguir essa área? Na verdade, tudo na nossa vida existe um propósito, né? Desde que nós fomos criados, gerados, existe um propósito determinado para cada um de nós. E desde a nossa infância, Deus já colocou isso, e eu falo que é como um imã, né? Aquilo vai puxando você para aquilo. Então, desde os meus 13 anos que eu comecei a já trabalhar, eu sempre trabalhei muito com mulheres. Então, meu ambiente sempre foi lidar muito com mulheres. E eu, como mulher, né, nós somos uma fonte de emoções. Por isso que hoje o meu intuito é ajudar muito mais mulheres, ajudar homens, crianças, velhos, adolescentes, mas muito mais mulheres, porque como nós somos uma fonte de emoções. E para mim entender meu autoconhecimento, com as minhas dificuldades, com os meus desafios, eu mergulhei nessa atmosfera, no mundo emocional e espiritual, aonde eu tenho tido muito êxito nas minhas caminhadas, vencendo todos os desafios. Então,
primeiramente começou para me conhecer, né? Para vencer as minhas lutas, os meus desafios, as minhas emoções, para me equilibrar. E nessa atmosfera eu vi quantas mulheres passam pelos mesmos problemas que eu já passei e tem uma dificuldade disso. Então hoje falar de algumas coisas se tornou um tabu até dentro do âmbito religioso, né? Onde nós precisamos, você falou, a gente às vezes se preocupa muito com o nosso corpo físico, esquece do emocional, esquece do espiritual. E nós temos a tendência de generalizar tudo, a gente leva tudo muito para o extremo, né? Então nós temos que ter um equilíbrio nessas 3 esferas. Eu sempre falo das 3 esferas da nossa vida, né? Que é a nossa mente, que ela está ligada ao nosso espírito, né? O nosso coração, né? Que está ligado à nossa alma, e o nosso corpo. O nosso corpo ele é a fonte onde ele vai ter todo o impacto, tanto do espírito como da nossa alma. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Entendeu? Nesse mundo tão globalizado, vamos dizer assim, Bárbara, desse imediatismo, me lembro eu, né, na minha infância, né, a gente queria conversar com alguém, a gente ia na casa da pessoa, procurava ou marcava para conversar. A gente via as crianças mais nas ruas, eram menos violência, as pessoas sentavam mais e conversavam. Hoje em dia há um imediatismo muito grande, né? Hoje se manda uma mensagem no celular, a pessoa já está olhando, por que está demorando para me responder, o que está acontecendo. E isso, ao mesmo tempo que para muita coisa melhorou, né? Mas para a gente, para a nossa saúde mental, se piorou demais, né? A ansiedade aumentou demais, né? As informações chegam rápidas, muito rápidas, e as precipitações de tomadas de decisões também, né? Hoje em dia as pessoas não estão pensando tanto para tomar algumas decisões e acabam depois pagando altos preços por decisões tomadas impensadas, né? Essa parte da tecnologia, né? Ela trouxe muitos benefícios, mas ao mesmo tempo, né? Trouxe algumas sequelas, né? Que esses mentores hoje emocionais têm que tratar, né? Com essas pessoas que lidam muito, né, com essa parte social. Eu tenho que estar bem sempre, eu tenho que estar mostrando que eu estou bem, olha, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar isso, eu tenho que estar aquilo, e muitas das vezes a pessoa está destruída por dentro, né, e não consegue lidar com essa situação, né, Bárbara? Tem acontecido muito. Sim, é onde desencadeia muitas frustrações, né? Nós estamos hoje parecendo ter, eu falo muito sobre um ponto muito forte que você falou, que é tudo para ontem. É tudo muito para ontem. A nossa geração hoje vive naquela coisa de é tudo para ontem, é tudo rápido, essa necessidade de mostrar o tempo todo que está bem, que é forte. E a gente está como um micro-ondas, né? Hoje a gente não espera mais aquela comida que antes era fogão de lenha, aquela comida gostosa, saborosa. Hoje tudo é muito rápido. Hoje a tecnologia está nos dando tudo muito rápido. A gente não tem mais paciência, a gente não tem respirado conforme as circunstâncias, as situações. Hoje a gente está querendo avançar tudo muito rápido. Onde vem muito hoje, a gente vê muita depressão, muitas frustrações, muita ansiedade, né? E hoje eu falo muito com prioridade isso, porque eu já passei por situações assim. Então, a questão da mentoria, a gente não fala só do que a gente estuda, a gente fala daquilo que nós vivemos e nós vencemos. Entendeu? Porque quando você vai suportando, você vai criando resistência e estratégia. Mas quando você supera, ela te dá autoridade para falar. Então, quando eu falo de depressão, eu falo com prioridade, porque eu já venci a depressão. Quando eu falo de ansiedade, eu falo com prioridade, porque eu já venci a ansiedade. Na verdade, a ansiedade a gente tem que vencer ela todos os dias, né? Porque devido a esse mecanismo que nós vivemos, a tendência é a gente entrar, né, nesse ciclo vicioso de tudo é para ontem. Então, às vezes a gente aprender a controlar até a nossa respiração, nosso pensamento, não cair nessa armadilha, porque essa é uma armadilha que vai nos conduzindo no nosso inconsciente sem a gente perceber. Aonde hoje tem muitos, eu trato de muitas mulheres, né, com muitas mulheres que são frustradas, que são depressivas, só que um fator fundamental que hoje as pessoas não estão tendo é confiança. De encontrar alguém que ela possa confiar, né, expor os seus problemas,
sem também ser criticada, porque se você expor muito a sua fragilidade, você tem daquela fragilidade também se ser exposta. Então, quando você trata de saúde emocional, se trata também muito de confiança. Entendeu? Sem dúvida. Muita confiança. Então, eu vou me expor para você. E ali a pessoa tem que se sentir muito segura para isso. E hoje em dia, nos lares, existe muito essa questão, né, Bárbara, da mulher estar sentindo, né? É uma dificuldade, não tem com quem se abrir, né? Não sabe como lidar e acaba aquilo dali contagiando todo o lar, né? Aí o problema no casamento, aí o problema vem com os filhos, aí os filhos começam a ter problemas na escola, problemas, né, na rua, ou problemas sociais, vamos dizer assim, e não sabe o porquê. Peraí, mas por que está acontecendo isso, né? Por que tá tendo esse problema? O que está acontecendo? Então tem que se buscar lá o que está acontecendo lá no início, lá dentro do lar, para ver qual que é o problema. Talvez é uma frustração, talvez é uma questão de se orientar, sim, né? Sim. Tem um ditado que fala que para quem está perdido, qualquer sentido vale, qualquer lugar vai. Verdade. Né? Então, quando se está perdido, a pessoa tem que se encontrar. E para isso os mentores, né, são tão importantes, né, para ouvir a pessoa. Eu sempre falo que eu já passei também por crise de ansiedade, fiz terapia há muitos anos, e uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: é você aceitar que você está ansioso. Sim. Porque quando você não aceita, não, peraí, eu estou ansioso, é por causa disso. Não, calma, respira, vamos lá, vamos resolver uma coisa de cada vez. Quando a pessoa, é como se fosse um peso que você não está aguentando carregar e você quer carregar ele de qualquer forma. É onde chega, como a gente fala, né, o copo já está cheio, né, Bárbara? Está cheio, verdade. Na verdade, o autoconhecimento, ele exatamente serve para isso, para você se conhecer, saber os seus limites, né, até onde você vai, até onde você não pode ir, por você. Nós temos uma tendência de querer sempre mostrar para os outros, entendeu? E esquecemos de nós. Primeiro começa em mim. Eu associo muito as 3 esferas da mente, da alma e do corpo. Eu vou muito para a Bíblia, porque a Bíblia, Deus, ele é perfeito em tudo. Nada que nós vivemos hoje é novo para o Senhor, é novo para Deus. Deus já sabia de tudo. Então, eu cuido do meu espiritual, cuido hoje do meu emocional e do meu físico. Mas a minha base, ela tem que ser espiritual, porque a mente, ela que comanda tudo. A mente, ela comanda tudo. Se a gente não tiver uma mente saudável, né, a gente não vai ter mais nada. A mente, ele é o comando. Então, nós temos que ver o que nós filtramos. Você falou aí que a mulher, ela se ela não estiver bem, a casa não vai bem, os filhos não vai bem. A mulher como termômetro ou como termostato. Né? O termômetro, ele vai medir apenas a temperatura, o termômetro ali do ambiente. A mulher, ela tem que ser um termostato. Ela que dá um ambiente, ela que vai conforme as suas emoções, como ela está, ela que vai movimentar o ambiente. Se a mulher está bem, o filho vai estar bem, o marido vai estar bem, tudo vai estar bem. Então, por isso o foco maior nas mulheres, exatamente por entender isso. Se a mulher vai bem, o trabalho vai bem, tudo flui. Então, nós temos que ter exatamente esse equilíbrio, né? Porque hoje, no Brasil, no mundo, né? A maioria nós somos mulheres. Sim, sim. Tem mulheres em todas as áreas. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio emocional. Não é só ter um espiritual saudável. É ter o emocional. Aí onde eu entro pela parte do coração. Tudo começa na nossa mente, Edmar, tudo começa na nossa mente. Mas tudo é filtrado no coração. Mas o impacto sobe no corpo. Por isso que hoje nós sofremos aí com ansiedade, depressão. Câncer, ele é cientificamente comprovado que ele é a doença da alma. Né, que são emoções reprimidas. Mas por que reprime? Como eu te falei, a confiança, não tem com quem eu conversar. As pessoas não vão me compreender. Sim. Né? Então hoje, tipo assim, se você chora, você é fraco. Então, muitas vezes você retém para você se mostrar forte. Então hoje os valores também estão muito investidos. Né? Você hoje expressar suas emoções de forma saudável é motivo também das pessoas te olhar como fraqueza. Entendeu? Então é muito importante hoje você encontrar alguém, né, que já venceu principalmente aquilo que você está passando. Porque todos nós carregamos
traumas. Todos nós. Na verdade, a nossa vida ela é uma construção diária. Ninguém nasce pronto. O que nós precisamos entender, ninguém nasce pronto. Sim. E você entendeu? Existe uma construção e cada um tem a sua história. Cada um tem a sua trajetória. Mas todos nós carregamos traumas, frustrações, decepções. Tirando as criancinhas que ainda são... Mas um dia também elas vão ter, porque a vida ela é isso. E a própria família, né, se não for muito bem construída, constituída, ela causa os traumas nos filhos. Sim, sim. Na verdade, a base de tudo é a família, né? A base de tudo é a família. É o primeiro ministério. Não adianta você ter sucesso fora se você não tem uma base saudável dentro. Né? Porque tudo é a base, tudo é a família. Não adianta eu querer ser uma boa profissional, eu não sou uma boa esposa na minha casa. Só que isso também, e tudo é uma construção, isso não vem pronto, isso é o dia a dia, isso é errando, é acertando. Nós temos que entender que somos humanos, né? Somos humanos, e nós cada dia nos tornamos seres humanos, que existe uma diferença. Nós nascemos da espécie humana, mas é a construção, são as decisões, são a nossa essência que nos tornam humanos. Quem é o ser humano que nós estamos nos tornando? E a família, não existe sucesso sem ela. Sim. Não existe sucesso sem ela. Se você chegar em algum lugar, se eu chegar em algum lugar, pode ter certeza, existe uma base. E tem que ser uma base sólida, uma base saudável, uma base estruturada e equilibrada. Eu já vi muitas pessoas com muito dinheiro. Isso eu acho que todo mundo já conhece. Pessoas que têm tudo, têm muito dinheiro, têm fama, mas não tem uma base, não tem uma família. Sim. E ela fala assim, eu sou uma pessoa mais infeliz, porque eu conquistei tudo fora. Mas eu não tive uma família. Então nós precisamos entender isso, ter como mulheres, porque nós mulheres, a Bíblia vai dizer que nós que edificamos, né? A maior responsabilidade do lar está sobre nós. Né? Nós que edificamos, nós que cuidamos, nós que zelamos. E nós precisamos exatamente abrir nossa mentalidade com isso. O que é que o homem tem que fazer? O homem tem que amar, tem que proteger, tem que prover. Mas nós temos que ser o termostato da nossa casa. O termostato. É eu que vou na temperatura, eu que vou medir, é eu que vou elevar o humor da minha família. Se eu estiver mal-humorada, nada funciona. Não é verdade? Sim, você chega na sua casa, se sua esposa está bem, tudo flui. Tudo flui. Mas se ela não está, um dia que ela está de TPM, não tem jeito. Se ela não cuidar, não, aí entra também o cuidado físico. Sim. Não é verdade? Que, como eu te falei, às vezes a gente espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. Gente, a gente precisa entender o tempo de cada coisa, né? Há tempo para todas as coisas. Então há tempo que eu vou cuidar do meu espiritual, que eu vou orar, que eu vou jejuar, que eu vou ler a Bíblia. Há tempo que eu preciso estar com o meu marido, com a minha família, cuidar do meu emocional, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo. E há tempo que eu vou cuidar da minha saúde. Então, procurar um médico. Se você está mal-humorada, se você está... Procura um especialista, se cuide do seu corpo, né? Faça atividade física. Entendeu? Viva a sua história. Eu falo muito de viver a sua história, de você se autoconhecer e ter uma vida saudável, uma vida equilibrada, porque tudo vai refletir ao seu redor. É porque as pessoas têm uma visão que viver uma vida saudável, né, é só a questão da alimentação e exercícios físicos, mas uma vida saudável, mental, né, uma espiritual, você ter uma pessoa equilibrada, né, é que faz toda a diferença, né? Na verdade, o que acontece? Nós pegamos um padrão. Hoje, para você ter uma vida saudável, é aquilo que você falou, ter só uma alimentação. Não. Nós somos corpo, alma e espírito. E tem que ter o tempo de cada uma delas para se cuidar. Com certeza. Né? O tempo de cada uma delas para se cuidar. Eu acho muito interessante, quero focar aqui, você falou, vamos falar do perdão. Hoje nós estamos numa tendência muito, mas muito grande de comparação. Nós mulheres, então, é normal, né? A gente sempre ouvi falar sobre isso e é algo que sempre me confrontou muito.
A mulher se arruma para outra mulher, a mulher faz para outra mulher. E qual o intuito disso? Nós sempre queremos viver o que o outro tem. E nós perdemos o time da nossa vida. Porque eu sempre vou focar no que você tem. Mas o que eu tenho? Sim. No que você é, mas quem eu sou? A gente precisa ter esse autoconhecimento de entender quem eu sou, por que eu faço o que eu faço e qual é o propósito da minha vida. Então não adianta eu querer o que o Edmar vive, não. Eu tenho que me conhecer, entender quem é a Bárbara. Por que eu faço o que eu faço e para que eu vim. Uhum. E aí entra muitas frustrações. Por quê? Porque eu vou sempre focar em você. Aí eu deixo de viver a minha história, viver a minha vida, vou viver a sua. Aí entra a comparação, entra a competição, aquela competição que eu sempre tenho que superar o outro. Uhum. Eu sempre tenho que ser o melhor. Sempre melhor. Sempre o melhor. Aí entra onde vem agora algumas situações. Aí, inconscientemente, você tá falando que você é inseguro. Aí entra um complexo de insegurança, de inferioridade, sem nem você perceber. Porque para você se sentir bem, você tem que sempre superar alguém. E na vida sempre vai ter alguém melhor do que você. Vai ser sempre um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Aí quando você consegue... não, estou melhor do que aquela pessoa. Peraí, tem uma que está acima, eu tenho que estar acima. Você entendeu? Então, a competição ela é saudável quando você quer ultrapassar os seus limites. Não o limite dos outros. Uhum. Estamos recebendo Bárbara Santos aqui na Rochedo FM. A gente está falando um pouquinho de saúde, né, emocional, espiritual. Nosso WhatsApp está liberado, 98509-8733. Se você quiser participar com a gente, tem alguma dúvida, queira fazer uma pergunta aí para a Bárbara, fique à vontade, pode participar. Se não quiser se identificar, só não colocar o seu nome abaixo aqui da pergunta, tá? Pode participar com a gente aí, está liberado o nosso WhatsApp, 98509-8733. Bárbara, a gente está falando aí, começou a te falar sobre perdão, né? É uma palavra tão pequena, mas tem feito tanto estrago, sim, né? Na falta dela nas pessoas, né? E um dos primeiros perdões que a gente tem é para nós mesmos. Peraí, eu não sou tão perfeito assim, né? Eu dependo muito, né, de eu me esforçar ali para cada dia ser melhor. Eu acho tão importante, de vez em quando vem aqui o pessoal do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eles falam uma frase, acho que tão importante, tão profunda, né, que fala o seguinte: olha, nós aqui, nós não vencemos o álcool. A cada dia a gente tem uma vitória. É um dia por vez. É um dia por vez, né? E as pessoas se frustram, né? E não se perdoam a si mesmo, né, em algum erro para tentar resolvê-lo. Porque quando você não entende que você está andando errado, que você precisa se resolver, você não consegue resolver nada à sua volta, porque você já é um centro de problemas ali. Então a primeira coisa é você se resolver, né? Porque quem não está resolvido não consegue resolver nada à volta, ou quando resolve à volta, superficialmente acha que está tudo certo e depois se frustra lá na frente, porque não é uma pessoa bem resolvida. Então é muito importante essa parte de terapia, né, da pessoa se encontrar, se perdoar primeiro, né, e perdoar as pessoas. Isso é tão importante, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito isso é a chave, né, para a gente encontrar uma paz interior. Essa é a verdade. O perdão é a chave da paz interior, porque quando você está bem com você está bem com tudo. Né? Quando eu falo muito da Bíblia, você fala, mas por que você fala muito da Bíblia? Porque a Bíblia ela é minha bússola. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Cristo acima de tudo. E isso independente de credo religioso. Não importa se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico. Jesus ele veio para todos, né? E a Bíblia é esse manual que é disponível para todos. E quando ele fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, não tem como eu amar o outro se eu não me amar primeiro. Sim, sem dúvida. Então ele fala assim, volta para dentro.
né? Por isso que eu falo assim, eu sempre uso essa frase, é de dentro para fora. Porque eu posso colocar aqui uma capa e ser um hipócrita. Como os fariseus eles eram. Eles falavam daquilo, mas eles não viviam. Então, quando Jesus fala assim, amar o teu próximo como a ti mesmo, eu falo assim, volta para dentro de você e começa a amar você, a perdoar você. Porque muitas vezes não é fácil perdoar um outro, alguém que te ofendeu, não é, mas é muito mais fácil do que você se auto-perdoar. Sem dúvida. Como naquela parábola dos fariseus e publicanos, né? Sim. Aí, Senhor, eu oro todos os dias, eu jejuo, né? E o publicano chega, Senhor, eu sou pecador, dependo do Senhor, né? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É isso aí. Então, o que acontece? Essa cobrança que muitas vezes nós colocamos, esse peso que colocamos em cima de nós, onde eu te falo da comparação, porque muitas vezes nós colocamos esse peso porque nós nos comparamos, e quando nós não alcançamos o padrão da outra pessoa, a vida da outra pessoa, nós nos frustramos, nós nos sentimos incapazes. Aí vem aquela culpa. Aí vem sentimentos, frustrações, traumas, e às vezes você se sente tão incapaz, a ponto de hoje a gente vê muitos jovens hoje se suicidando. Se suicidando. Porque ele não consegue perdoar a sua frustração, de olhar para o humano limitado que nós somos, né? Porque nós queremos sempre ter, e quanto mais nós temos, nós queremos. O ser humano, ele nunca vai estar satisfeito com o que tem, ele sempre vai querer mais e mais e mais. A única espécie que sempre vai querer mais e mais e mais é a espécie humana. E aí onde entra essa questão do autojulgamento, da incapacidade, e aí onde entra a ingratidão. Sim, sem dúvida. E é importante a gente falar sobre isso, né? Tenho certeza, tem uma cidade toda nos ouvindo nesse momento, acompanhando, né, a nossa entrevista hoje. Estamos recebendo a Bárbara Santos, né, mentora emocional, espiritual. E tão importante a gente falar sobre isso, Bárbara, porque geralmente a Monique Quina sempre está aqui com a gente conversando, falando sobre direito da mulher, né, direito de família, né, e ela sempre fala uma questão, um assunto tão importante, que é o seguinte: as novas gerações, que são os nossos filhos, né, se eles forem acostumados com um lar derrotado, com um lar cheio de brigas, cheio de confusão, cheio de problemas, esses são os exemplos que a família está dando para as próximas gerações. Sim. Então aquilo tudo ali vai ser normal, vamos dizer assim, para aquela criança que está naquele lar. Se uma criança que vê o pai batendo na mãe, ele vai achar aquilo normal dele fazer também. Então aquele filho ali foi um filho ruim. Não, é porque ele viu isso. Sim. Ele viu isso. Na verdade, nós somos muito mais atraídos pelo que nós vemos do que pelo que nós ouvimos. Sim. Né? São os exemplos, na verdade, que convencem mais do que as palavras. Essa é a verdade. Sem dúvida. Né? Porque se fosse de palavras, estaria tudo muito lindo e maravilhoso. Então, os nossos exemplos, a nossa conduta, né? Nosso estilo de vida, fala muito mais quem nós somos do que nós falarmos mesmo, propriamente, por palavras. Então, num lar que tem brigas, existe agressões verbais, físicas, você está plantando aquilo nos seus filhos. Está plantando aquilo. Pode ser, um quadro reversível? Sim. Porque eu te falo, tudo que eu falo com propriedade, porque eu vim de uma família totalmente disfuncional. Só que aí quando nós encontramos a verdade, aí vem o direito de escolha também. Sim. Né? Mas aí não deixa de ter os traumas que você tem que ir vencendo. Aí são coisas que podem ser evitadas. Hoje, com o conhecimento que nós temos, muita coisa pode ser evitada. Se você é estressada, porque eu vim de... Você tem escolha hoje. Se você tem filhos em casa, você tem escolha de ser ou não. A vida ela é feita de escolhas. Sim. E toda escolha ela requer consequências. Mas cedo ou mais tarde ela vai fluir, ela vai florescer. Então hoje nós precisamos olhar muito para dentro. É isso que nós estávamos aqui falando. Às vezes eu quero agradar muito quem está fora. Eu sou a melhor esposa, quem está fora, eu sou tudo para fora.
Mas quando eu entro para minha casa, quem sou eu? Eu sou muito gentil com quem está fora, amável com quem está fora, expresso todo o meu carinho por de fora, mas quando você entra, quem é você? Né? Aí onde eu falei, é de dentro para fora, sempre vai ser de dentro para fora, porque aí você vai, e aí você vê um filho, né? Que o seu pai, um exemplo, é tão amoroso com outras pessoas, aí o filho olha assim e fala assim, quem é esse? Nenhuma das vezes não conheço ele. Você entendeu? Então nós precisamos ser curados nisso, nós precisamos ser tratados nisso. E são assuntos que precisam ser abordados, tanto na sociedade como em comunidades religiosas. Nós precisamos abrir essa mentalidade, que achar também que Deus pode fazer tudo. Não, Deus faz a parte dele. E eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que mudar, eu tenho que procurar ser um ser humano melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. A escolha hoje é nossa. Não importa o que a vida fez com você. Importa o que você vai fazer dela agora. Sim. Porque todos nós passamos por dificuldade. Você não chegou até aqui sorrindo. Sim. Existe uma parábola, né, que eu acho ela muito profunda sobre isso. Ela é pequenininha. Que um homem perdeu, né, um relógio. Um senhor perdeu o relógio e começou a procurar ele na rua, na frente da sua casa. E aí os vizinhos sempre olham da janela, né, e um dos vizinhos olhou para aquele senhor e falou assim: olha, senhor, meu vizinho, o que você perdeu, o que você está procurando? Ele está arredando a folhagem, olhando na frente da casa, e ele diz: ô vizinho, eu perdi meu relógio e eu estou procurando meu relógio. Aí o vizinho falou: não, peraí que eu vou te ajudar então, eu vou aí para te ajudar a procurar o relógio. Aí está lá o vizinho ajudando o outro a procurar o relógio, olha de um lado da rua, olha do outro lado da rua. Aí ele pergunta ao vizinho: mas aonde que você passou, que você perdeu o relógio? Só para a gente tentar achar um local mais perto, né? Que a rua era larga, tem muito espaço. Aí ele falou assim: ah, vizinho, na verdade eu perdi o relógio dentro de casa. Aí o vizinho falou: mas peraí, mas se você perdeu o relógio dentro de casa, por que você está procurando na rua? Ele falou: mas lá em casa dá tanto trabalho, está tão sujo, está tão escuro, lá eu não vou conseguir encontrar. É isso que acontece na vida da gente. Quando a gente não consegue achar o que a gente perdeu, como a dracma, né? Quando a gente se perde dentro de casa, a gente não ilumina, não varre a casa, né? A gente começa a procurar na rua o que não tem sentido nenhum, porque a gente não resolveu dentro de casa o que a gente perdeu. Como nessa pequena parábola, né, desse vizinho que está ajudando o senhor a procurar o relógio, mas ele perdeu dentro de casa. Quantas pessoas hoje estão em redes sociais tirando foto, falando que estão lindas, que estão bonitas, que estão vivendo uma vida feliz, mas está com o lar destruído. Aí vem a frustração lá na frente, que a pessoa fala: pô, eu procurei, eu tentei, e estou infeliz. Mas por quê? A sua essência, o seu ministério, a sua família, você tinha que ter limpado, iluminado, buscado em casa. É mais ou menos isso, né, Márcia? Sim, é muito interessante, né? Essa história reflete na parábola da dracma perdida, sim, né? Dentro de casa. E isso requer, sabe o quê, Edmar? Que as pessoas não querem investimento de tempo. Hoje a vida está muito louca. Eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo, e aí eu tenho que trabalhar loucamente para conquistar. Mas conquistar para quem? Para quê? E por quem? Tudo na vida nós temos que exatamente ter essa dosagem, esse equilíbrio. Se o tempo do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, está sendo menos do que aquilo que vai custar muito caro. Você pode dar uma vida muito confortável financeiramente, mas se o tempo que você tem para eles é muito pouco, vai valer a pena? Aí onde eu te falo, nós não temos que ser gratos por aquilo que nós temos, porque a vida ela passa muito rápido. Eu lembro de uma situação lá em Cabo Frio, de um amigo meu. Perdemos ele com 42 anos de idade, uma pessoa que era muito chegada a mim. E foi uma morte assim que... uma apendicite. Eu nunca imaginei que uma pessoa saudável, sabe, uma pessoa muito bem sucedida,
mas o tempo dele era muito para trabalho, e ele começou a ter problema no seu casamento, na sua família, a ponto do filho dele ter uma opção sexual diferente. Ele tinha um filho de 15 anos, um rapaz, e ele teve uma opção sexual diferente. Só que ele não tinha tempo para poder cuidar do filho, porque eles falavam assim: não, tudo meu tempo é para dar o melhor para ele. O que ele quer, ele tem tudo. Mas o que o filho queria, às vezes, era uma atenção, era o tempo do pai. Resumindo essa história, ele faleceu, ele foi a óbito por 42 anos. O filho, ele já tinha decidido já a sua opção sexual. E no enterro, ele nunca tinha falado para o pai que o amava. Ele com 15 anos, ele nunca tinha ouvido do pai que o pai o amava, e ele nunca tinha falado para o pai que o amava. Exatamente por essa falta de tempo, esse investimento do tempo. A gente está sempre disponível para as pessoas de fora. E indisponível, né? Ele saía, o pai estava quando o pai saía, ele estava dormindo, quando o pai chegava, ele estava dormindo. Então não tinha tempo. Resumindo, ele foi a óbito por 42 anos com um filho de 15, e o filho nunca tinha ouvido que o pai o amava, e o pai nunca tinha falado que ele o amava. Mas ele tinha tudo. O tempo do pai foi exatamente para as coisas materiais. Aí onde entra a alma. E a alma? Sim. Isso requer investimento, isso requer dedicação. Porque aquilo que você mais investe, cresce. Essa é a verdade. Você investir muito mais tempo na sua vida profissional, você vai crescer profissionalmente. Aí são escolhas. Aquilo também que mais você prioriza. São prioridades. A nossa vida é prioridade. Sem dúvida. Né? Hoje eu me dedico muito mais à mentoria espiritual e emocional. Eu tenho que abrir mão de outras coisas. Eu dedico tempo para isso, para um autoconhecimento meu, e ajudar outras pessoas nisso. Então hoje é muito difícil você ouvir alguém que fala assim: pai, eu te amo, filho, eu te amo. Então eu quero já deixar aqui para os ouvintes exercitar o amor. Sim. O amor, o perdão, porque nós não temos o controle da nossa vida. Sem dúvida. Eu vi há pouco tempo atrás, eu não vou me lembrar aqui a frase de quem foi, né? E essa pessoa falava o seguinte: olha, hoje em dia nós pais estamos muito mais preocupados qual a formação, qual o estudo que a gente vai dar para o nosso filho, do que a salvação. Sim. A gente está tão preocupado com o diploma, com o que o meu filho vai formar, com o que eu tenho que deixar para o meu filho, que eu tenho que estruturar o meu filho, mas esquecendo de ensinar ele a salvação. Princípios, né? Princípios. Né? Nós vivemos hoje numa sociedade que os valores são muito investidos. Está faltando essa educação de dentro. Hoje, querendo ou não, nós queremos atribuir a educação dos filhos às escolas. Essa é a verdade, porque nós não temos tempo para educar. Porque estou mais preocupada de dar o que meu filho quer. Sim. Aonde também temos aí a tendência de uma geração muito mais depressiva, muito mais frustrada, porque a geração de hoje não consegue ouvir um não. Eles falam hoje, né, a geração Nutella, né? Eles até brincam, dizem, a geração Nutella, os filhos hoje não sabem o preço de conquistar as não coisas. Tem limites. Hoje a gente não há limite. Hoje os pais falam assim: eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mas hoje você é o que você é pelo que você passou. Sim. Você é um homem, você é uma mulher hoje forte, que você é pelo que você passou. Lógico que o seu filho hoje não precisa passar pelo que você passou, mas você também está facilitando que ser humano estamos hoje, né, formando. Os nossos filhos falam que mar pesado que faz bom marinheiro. Isso, né? Sem dúvida. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então hoje, até para nós adultos, falar um não é muito difícil. Você entendeu? Por isso que a gente precisa ter o autoconhecimento. Hoje a gente não consegue falar um não. Eu vi uma frase de uma psicoterapeuta, né? Ela fala assim: você quer fazer o seu filho ser forte? Ainda fala assim, né? Dificulta a vida dele. Exato. Dificulta a vida dele, que aí ele vai ser forte. Porque se ele viver num lar onde tem tudo, ele nunca recebe um não. Quando ele vai para o mundo, vai para a vida, né? O mundo vai falar não para você toda hora. E o mundo bate forte. Bate forte. E aí ele vai olhar para um lado, para o outro: cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê?
como é que eu vou fazer? Se frustra. Se frustra. Aí é onde vem traumas, né? Porque, vamos lá, vamos falar um pouco da depressão. Sim. Que hoje é o que mais a gente tem visto aí, né? Vimos aí uma influência agora se suicidando, 2 influências agora se suicidando, e eu tenho pessoas próximas que isso aconteceu. A depressão exatamente é isso. É a falta de limites, que às vezes nós não temos, ou a gente coloca um limite além da nossa capacidade, né? E a depressão, ela é excesso de peso, aquilo vai te pesando. Então, cada coisa que você não alcança te causa uma frustração, te causa um trauma. Então, a depressão ela é excesso de peso ou de passado, que você vai acumulando. Eu estava atendendo uma moça, ela falou assim: Bárbara, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um irmão, eu não senti tanto como eu perdi meu cachorro. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, ela aguentou firme. Ela não chorou, ela aguentou firme. Só que ela perdeu o cachorro. E ela desabou. E ela falou assim: nossa, as pessoas me falaram que eu era muito insensível, que parece que o cachorro tinha mais valor do que meus pais e meu irmão. Eu falei assim: não, simplesmente você foi aguentando. É como um balde, né? Ele vai enchendo. Uma gota ele transborda. Sim. Então ela foi aguentando. Talvez o choro do cachorro ali foi aquele choro todo represado. E ela ficou muito em depressão por causa disso, porque as pessoas também começaram a recriminar ela. Então, hoje, nós precisamos ter muita atenção com as nossas emoções. Muita atenção. Porque o espiritual a gente vai e ora, a gente crê que Deus vai fazer. O físico, você lá toma um remédio, estou com dor de cabeça, você toma um remédio, beleza. Mas e o emocional? Porque muitas vezes o que desencadeia hoje, nos adolescentes principalmente, estamos aqui falando do não, né? O que desencadeia isso exatamente é o emocional. Meu pai falou não, minha mãe falou não, porque não me ama, porque não me quer. Aí onde entra o tempo de você explicar: meu filho, minha filha, estou te falando não agora, por isso. Isso requer tempo. É a argumentação, né, Mar? Exatamente. A argumentação faz toda a diferença. Não, mas não por quê? Então, se você como pai explicar: não, é por isso, né? Você tem filhos, né? Você Sim. tem 3, cada um com a personalidade diferente. Sim. Diferente. Seu filho mais novo te pedir uma Ferrari, você vai dar? Não. Só que ele vai se frustrar. Poxa, meu pai falou não. Aí entra o tempo e o argumento de você falar assim: meu filho, eu não vou te dar uma Ferrari ou um carro ou uma moto, por isso, porque não é um tempo. Sim. Você entendeu? Não é só você falar um não. Porque para uma criança, o não é negativo. Mas o não é uma prevenção, o não é uma proteção. E existe adultos, eu falo que eu tive antes eu tinha muita dificuldade de falar não. O não é muito libertador, gente. O não é com argumento, com propósito, num momento certo, é libertador. Não. Deus fala isso. O não é didático. O não é didático. O não é de Deus. Eu falo que quantas vezes a gente quer alguma coisa e existe um tempo de Deus. Deus fala assim: não, agora não. E a gente acha que às vezes Deus, né, nos abandonou porque a gente não ouve. Então nós precisamos. A gente quer fazer de alguma forma. Não, sempre, né? Sara, quando o Senhor visitou Sara, falou: daqui a um ano, quando eu voltar. É o jeitinho brasileiro, vamos colocar assim. O que Sara fez? Né? Deu o jeitinho brasileiro. Aí onde entra as consequências depois, e nós não entendemos. Que muitas vezes na nossa vida, nada é por um acaso. Nós temos que ter que toda ação há uma reação. Sim. E existe consequências. Toda escolha na nossa vida requer ganhos e percas também. A vida ela é feita de renúncias. É feita de renúncia. Para mim crescer, como já falamos isso aqui, em determinadas áreas eu tenho que renunciar a outra. Mas a que ponto também isso vai me custar? Com certeza. Né? Então precisamos encontrar esse equilíbrio, tanto espiritual. Tá? Eu conheço pessoas que tudo demoniza. Tudo é demônio, gente, nem tudo é demônio. Né? Vamos lá, hoje eu estou cuidando da minha mãe e problema de hormônio, já está na menopausa. Então ela é uma pessoa que tudo é demônio. Eu falei: amanhã não é demônio, é hormônio. Ou é falta dele, ou é excesso dele.
É hormônio. A gente precisa encontrar esse equilíbrio de tudo. Aí ela já fica melancólica, aí entra a emoção. Você entendeu? Então, por isso que hoje eu estou muito nesse foco, para a gente poder encontrar, né, um equilíbrio sobre isso, para que nós mulheres tenhamos uma vida mais saudável em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. E a gente nunca vai estar pronta. Uma coisa que a gente precisa entender: nós nunca vamos estar pronta. Dia é como o ar, né? É um dia por vez. Um dia você vai acertar, outro dia você vai errar, né? Um dia você vai dar um passo para frente, tem dia que você vai ter que dar 2 para trás, porque às vezes a gente acha que retroceder um pouco é perca, não é. Né? Tem uma fala que fala que dar ré não é perder, às vezes é realinhar. Sim. Né? Às vezes a gente precisa dar um ré na nossa vida, que é realinhamento. Porque a gente tem tendência às vezes, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, Não, respira. E hoje a tendência das mulheres é isso, né? Nós mulheres... E o arrependimento é uma mudança de rota, né? Sim. Se arrepender, né? Eu errei ali, não... Esse arrependimento, às vezes a gente passa muito, isso acontece com todo mundo, né? Acredito eu, né? Eu só me arrependi. Eu só me arrependi de ter derrubado um copo. Não, peraí, por que eu derrubei o copo? Assumir, né? E assumir. Não, eu errei. A outra dificuldade que nós temos é de assumir até os nossos erros. Vamos lá voltar no auto perdão. É você olhar no espelho e falar assim: não, eu errei. Eu preciso voltar aqui, eu preciso me arrepender aqui, né? Eu preciso consertar isso aqui. Porque perfeito só existe um. Ninguém é perfeito. Não vai existir perfeição. Não vai. Qualquer dia você pode encontrar a Bárbara Santa e falar assim: nossa, nada a ver. Todos nós estamos sujeitos a erros. Nós temos que exatamente entender isso. Porque fulano, não, médico está sujeito a erro, presidente está sujeito a erro, bispo, pastor, independente, então somos humanos. Agora, permanecer nele, aí é decisão. Aí é decisão, sem dúvida. É decisão. Mas você cria uma casca tão grande, fala assim: não, eu errei, eu derrubei o copo porque alguém influenciou derrubar esse copo, né? Esse auto se conhecer, né? Aí eu me arrependo de ter derrubado o copo, mas peraí, arrependimento, mudança de rota. Sim. Deixa eu ver, peraí, eu derrubei aquele copo porque eu peguei o copo daquela forma, não é daquela forma que eu deveria pegar o copo, é de outra forma. Sim. Né? Eu derrubei o copo, foi por culpa disso, daquilo outro, nunca culpa nossa. E aí é o ciclo vicioso da vida. A gente está dando um exemplo aqui pequeno, mas isso é na vida. Na vida. Na verdade, é onde a gente precisa de auto se conhecer, porque quando a gente se autoconhece, a gente assume a responsabilidade. Quando você não conhece, sempre vai ser os outros. A culpa sempre vai ser dos outros. Eu tomei para mim, na minha vida, os meus fracassos e as minhas vitórias abaixo de Deus é minha responsabilidade. Sim. Então, se eu fracassei, é minha responsabilidade. Se eu venci, é minha responsabilidade. Existem pessoas que vai ser suportes, mas o poder de escolha e de decisão é sempre minha. Sim. Isso acontece muito hoje em dia. Bárbara, vamos lá na participação dos ouvintes? Sim. Tem muitos ouvintes mandando mensagens aqui no nosso programa. Deixa eu mandar um alô aí pro Viquinha, tá ligadinho com a gente lá em Juiz de Fora. Está dizendo: Edmar, programa maravilhoso, refletindo muito aqui, parabéns. Viquinho, um abraço. Obrigada. Tem Juiz de Fora nos ouvindo nesse momento. Um abraço. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui comigo. É o Wagner, está dizendo: Edmar, bom dia, meu nome é Wagner, quero mandar um abraço a todos no Ministério Visão da Promessa. Wagner mandando Obrigada, Wagner, um abraço. Vamos lá, bom dia, Edmar, aqui é a Dayana. Estou amando essa entrevista, uma conversa muito proveitosa, porque tenho depressão e estou me identificando muito com várias coisas. Olha só, os ouvintes estão se identificando. Bom, ficamos felizes. Esse é o propósito, né, de vida. Esse é o propósito não só... não tem a ver com a Bárbara Santos. A gente fala que quando Deus coloca algo em nós e nós identificamos, não tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com vidas. Tem que ver com história. Você me perguntou nisso, o que me motivou a isso?
além de olhar para mim, foi exatamente amor por pessoas. Porque pessoas curadas, pessoas tratadas, são famílias curadas, histórias transformadas. Sim. Né? Então não é só a gente reter aquilo que nós estamos recebendo, né? Mas a fluir. E eu fico feliz que de alguma forma tem pessoas sendo alcançadas, porque isso faz parte do propósito. Sem dúvida. E a gente sempre fala aqui, né, Bárbara, eu já recebi psicólogos aqui, terapeutas, a nossa família como se fosse uma engrenagem. Sim. Né? Cada pessoa é uma engrenagem ali. Verdade. Então a gente tem que estar ali alinhado, né, tentando melhorar cada dia mais, né, para que aquela engrenagem funcione, né? Porque o mundo fora, ele é muito complicado, ele é cheio de desafios, é como se a gente pegasse um carro agora e isso para Juiz de Fora, e o carro está com o pneu furado, o carro está soltando parafuso, é impossível a gente chegar lá. Aí né? entra o autoconhecimento. Peraí, meu carro não está bem, eu tenho que levar na oficina, eu tenho que consertar ele, e a vida é mais ou menos isso, né? Então, exatamente, vamos lá de dentro para fora. É uma frase que eu falo com muita constância. Uhum. Porque eu não tenho um controle da vida dos outros e também não tenho um controle da minha, mas aquilo que eu posso fazer para melhorar. O que eu tenho feito para melhorar? Eu tenho que fazer por mim e vai refletir através de mim. Sim. Você entendeu? Então, onde nós precisamos ter esse conhecimento, esse autoconhecimento de quem nós somos, onde entra a nossa identidade. Na saúde emocional, nós falamos muito sobre a identidade. Você realmente, quem você é, para que você veio, né? E o que você faz, por que você faz o que você faz. Sim, sim. Né? E aí você tem que aceitar aquilo, a sua história, e fazer dela da melhor possível. Talvez você não vai ter a casa que você ainda almejou, mas você tem que ser grato pelo aquilo que você tem. Talvez você não tenha a família que você ainda não almejou, mas você tem que ser grato por ter uma família. Uhum. Não é verdade? Sem dúvida. Porque se a gente fica nesse nível de comparação, a gente vai ter pessoas que estão lá na frente, pessoas que estão menos do que nós. Então a gente nunca vai viver a nossa história. E isso acontece muito quando a gente abre um Instagram, abre um Facebook, que a gente vê a vida de outra pessoa, né? Sim. Cuidado. E muitas pessoas querem viver, peraí, mas aquela pessoa foi pra praia, peraí, eu tenho que ir pra praia. Não, aquela pessoa foi no shopping. Olha o cabelo daquela, olha a roupa, olha o carro, né? Os homens, olha o carro que aquele cara tá, olha isso, olha o filho, olha o que tá fazendo. Então vai se criando modelos, né? Vai se criando ali como se fosse uma propaganda, sim, né? Sim. Uma propaganda que você tem que fazer aquilo dali, tem que ser igual, né? E cada um é de um jeito, cada família é de um jeito, né? São estruturas, né? Eu tenho também estudado muito sobre estruturas. Cada um tem uma estrutura. Nem sempre aquilo que eu suporto, você suporta e vice-versa. Você tem que entender a sua estrutura. Você entendeu? E também, do outro lado, tem muitas pessoas que não expõem a sua vida, né? Acho muito certo isso. Sim. Isso é maturidade, tá? Tem pessoas que não gostam de expor nada, né? A pessoa pode comprar um carro, pode fazer o que for, ela não expõe, ela não mostra, né? Acho que Provérbios 4 fala, guarda o seu coração, isso, né? Tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração. E isso está na Bíblia, ele sempre fala, né? Para você guardar seu coração, para você não expor demais, né? E é importante isso, porque tem pessoas que falam assim, gente, mas aquela pessoa não mostra nada, não fala nada, né? Talvez que a pessoa que é a mais certa. Porque existe, né, uma proteção. Aquilo que é muito valioso, ninguém expõe. Uhum. Essa é a verdade. Você expõe sua conta bancária? Não. Então. Verdade. A gente não expõe aquilo que é realmente mais valioso. Alguém expõe a senha do cartão de crédito? Não Não expõe. Você entendeu? Então, é onde a gente tem que ver exatamente o que eu preciso. Tem coisas que a gente precisa preservar. Essa é a verdade. Então, hoje, eu falo por mim que isso é um grau de maturidade que nós vamos adquirindo.
que nem tudo que você vive você realmente tem que mostrar. Porque nós vivemos num mundo que também nem todo mundo quer o nosso bem. Nós não podemos ser ingênuos em relação a isso. Pois é, mas há uma dependência de pessoas assim, que elas vivem para tentar mostrar. Mas é porque existe um complexo de aceitação. Tem pessoas que precisam mostrar para ser aceito. Porque para o mundo, quanto mais para você ser, você tem que ter. Para a sociedade, para mostrar que você tem sucesso financeiro, você tem que mostrar. Aí onde entra aquele círculo vicioso da competição, da comparação, e a gente vai se perdendo dentro de nós mesmos. Porque estou muito mais preocupado em mostrar para o outro que eu conquistei para fora do que eu realmente viver aquilo. Porque viver aquilo com a própria família, né? Vamos dizer assim. Tem pessoas que, tipo assim, vai comer, tira foto, para mostrar o que está comendo. Tem pessoas que têm essa necessidade, talvez no inconsciente dela, é um complexo de inferioridade. Então, para mim sobressair, eu tenho que mostrar. Então tem pessoas que têm essa necessidade, pessoas que precisam realmente ser curadas, tratadas nas suas emoções. Por que eu tenho que mostrar? O que é que isso vai trazer para um outro ver isso? Se a satisfação é minha. Sim. Não é verdade? É outra coisa, celular. Hoje a gente é muito mais perto de quem está longe do que quem está perto. Né? A gente vamos aí nos restaurantes, a gente vê todo mundo no celular. A gente dá mais atenção de longe do que os de perto. A gente tem a necessidade de falar assim, ó, eu estou aqui, estou mostrando. A mais perto de quem está longe do que quem está perto, né? Sim, entendeu? Então nós precisamos encontrar esse controle, esse equilíbrio, essa maturidade. Senão nós vamos nesse mecanismo que é a sociedade, que o mundo está nos colocando, e nós estamos perdendo exatamente a essência, a importância da nossa vida, da nossa existência, da nossa casa. Né? Hoje, para você tá bem, você tem que sair. Não, curta a sua casa, sabe? O seu canto, o seu lar, o seu marido, sua esposa, o seu filho, entendeu? Um dia de folga, fica em casa, assistir um filme, uma série, priorizar isso, porque lá na frente o que mais vai valer não é o que você tem, mas quem você foi. Quem você foi, sem dúvida. Quem você foi. E hoje em dia existem muitas frases assim de impacto, né? Algumas eu gosto, outras não, mas eu acho muito interessante que falam que hoje em dia muita gente quer pedir a Deus, quer pedir, né, ao Senhor sempre o livramento, mas ninguém quer direção, né? Todo mundo quer o livramento. Senhor, me livra disso, Senhor, me livra daquilo, mas e a direção? É a direção, né? Exatamente. É a direção. Aonde você tem que buscar o discernimento, ele é muito importante para a nossa vida. Né? Vamos falar um pouquinho agora do âmbito religioso. Nós queremos muitos dons, muitos talentos. Mas e os frutos? Eu quero ser isso, eu quero adquirir aquilo, eu quero chegar. Tá, mas e os frutos? Sabe, que é amor, bondade. Sim. Né? Discernimento, porque o discernimento ele vai te dar a direção. Você vai começar a ver antes de você entrar. Com certeza. Você entendeu? Então a gente precisa muito de mesmo de verdade se voltar para dentro e encontrar às vezes a essência que nós estamos perdendo dentro de nós. E toda essa nossa conversa, esse podcast que a gente está hoje recebendo aqui, Bárbara Santos, né? Muitos ouvintes, tem muitas mensagens chegando aqui, de um sentido tão simples, né? Olhe para dentro. Olhe para dentro. Primeiro. A vida ela é simples. Nós realmente que complicamos ela. Quando nós começamos a parar de olhar muito para fora e falar assim, olhar para dentro. Porque para você ser feliz não é o outro, é você. Sim. Não é verdade? É você. E o mundo vai tentando te moldar de tudo quanto é forma. E se você não souber, não tiver discernimento e olhar para dentro, a cada dia você está de um jeito, você tem que provar para o mundo todo dia, né? E o seu ministério, que é a sua casa, vai ficando para trás. Para trás. É porque eu quero mostrar para fora. Você entende? Quero mostrar para o mundo. Eu estava ouvindo um professor ele falando o que é propósito de vida. Às vezes a gente acha que propósito de vida é você alcançar o mais alto patamar, plataforma. Às vezes o propósito de vida é sua família. Sim.
Nem todo mundo nasceu para ser rico. Essa é a verdade. Nem todo mundo nasceu para alcançar as plataformas. Mas o seu propósito, às vezes, é você ser um bom pai. É ser um bom marido. É cuidar ali do seu primeiro ministério. Porque, na verdade, é o que nós primeiro vai prestar conta. Sim. É aquele que está ao alcance das suas mãos e você não faz nada. Ah, mas ele não merece. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Às vezes a gente atribui muito para o outro. A gente já citamos isso aqui. Eu não faço porque alguém merece. Jesus não fez porque nós merecíamos alguma coisa, porque nós não merecemos nada. Né? Deus não deu seu único filho pela humanidade porque a humanidade merecia. Se for olhar isso, já seríamos consumidos há muitos e muitos anos. Então não tem a ver com merecimentos do outro. Tem a ver quem você é. Porque a gente só dá aquilo que nós temos. Sem dúvida. Vamos lá, mais participações. Bárbara chegando aqui na Rochedo FM. A esposa está mandando mensagem, a Thaís, dizendo: bom dia, Bárbara. Eu vivi em uma família totalmente desestruturada e demorei um certo tempo para perceber que carreguei vários traumas em minha vida, mas glorifico a Deus todos os dias, pois Ele me proporcionou encontrar uma pessoa maravilhosa e construir uma família estruturada, e caminharmos com Cristo nos faz melhorar cada dia mais. Parabéns, Bárbara, que Deus continue abençoando sua vida sempre. Com isso, lembro-me da passagem de Samuel, entregue a um lar destruído, mas escolheu ser diferente. Minha linda. Um abraço para você. E é sobre isso, né? É sobre escolhas. Não importa o que a vida fez com você, mas a partir do momento que você decide fazer dela. Sim, sim. Entendeu? Ah, porque tem pessoas que ela entra num... mas eu fui assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. Eu vim da família assim, exatamente. Entendeu? Ah, minha família toda assim. Mas você não é todo mundo. Sim. Você não é todo mundo. Há um poder de escolha. É muito bom a gente pegar exemplos, né? Porque eu acho que você já ouviu falar dessa história, que tinha 2 irmãos que o pai dele era dependente de alcoólico. E um se tornou muito bem sucedido, advogado, e o outro seguiu o caminho do pai. Né? Dedicou também ao alcoolismo. E aí, numa entrevista com os dois, perguntou assim para cada um. Aí perguntou para o advogado: por que você decidiu seguir uma carreira de advogado, ser alguém na vida, sendo que você veio de uma família desestruturada? Aí ele falou assim: porque eu queria ser tudo que meu pai nunca foi. Aí perguntou para o outro a mesma pergunta: por que você decidiu? Aí ele falou assim: porque foi o exemplo que eu tive. Ou seja, os dois viviam no mesmo cenário, vieram da mesma história, mas cada um teve a sua escolha. Teve a sua escolha. Entendeu? Então um tomou para si: eu não quero ser aquilo, pegou como exemplo positivo e fez diferente na sua história. O outro pegou aquilo como um exemplo negativo. Então não tem a ver com as pessoas, tem a ver conosco. O que é que eu quero ser? Eu vim também de uma família desestruturada, mas eu decidi ter uma família estruturada. Né? Os meus irmãos também decidiram ter famílias estruturadas. Então não foi pelo nosso início, mas é o nosso meio, o nosso fim. Quem decide somos nós. E cada dia, né, é uma luta, né? É uma construção diária. É uma construção diária, é uma renúncia diária, né? É dedicação, é tudo. E você tem que estar disposta para isso. Então, se você quer ter uma vida emocional, espiritual, uma saúde equilibrada, saudável, requer renúncia, requer entrega. É uma construção. Ninguém chega. Toda construção ela tem uma base, né? Sim. Então a gente tem que voltar para a nossa base. Sem dúvida nenhuma. Para nossas estruturas. Vamos lá, mais ouvintes participando aqui. Sucesso da Bárbara aqui na rádio. Vamos lá, mais ouvintes. A Cida Dias também está ligadinha aqui, dizendo: Edmar, bom dia. Que bela entrevista, muito enriquecedora para todos nós. Estou amando, parabéns, Cida Dias, professora. Um abraço, Cida. Um abraço, Cida. Estamos recebendo aqui Bárbara Santos no Estúdio 2 da Rochedo, do nosso podcast. Estamos falando um pouquinho de saúde emocional, né, saúde espiritual, e como é importante
né, a gente se autoconhecer e ver as nossas fragilidades. Como se fosse um jogador de futebol, né? Olha, o fundamento dele de chute não tá bom, mas o de drible tá bom. Às vezes o meu fundamento como pai tá bom, mas como marido não tá. Peraí, o que eu tô precisando de resolver na minha vida, né? O que eu tô precisando? Então esse autoconhecer, ele é muito importante, né, Bárbara? A gente tá sempre batendo nessa tecla aqui e é importante falar sobre isso, né? O voltar para dentro. Peraí, quem eu sou? O que eu tô fazendo? Né? O que é importante para mim? Eu mostrar para as pessoas de fora que eu sou forte, que eu sou bom, ou eu mostrar para o meu filho que eu estou aqui, meu filho, que você precisar, o seu pai está aqui, né? Sua mãe está aqui, né? Minha esposa, seu marido está aqui, a mulher, meu marido, eu estou aqui. Essa cumplicidade familiar, de estrutura, né? E que é tão importante, que a gente precisa voltar. O mundo está sempre nos tirando, como se fosse um imã, puxando, né, para fora. E quanto mais a gente tem que fazer força e voltar para dentro e entender o que precisa ser mudado e melhorado, né, Bárbara? Eu falo de voltar para dentro. O espelho, ele é o melhor remédio. se olhar no espelho. Uhum. Acordar mesmo descabelada, sabe? Naquele momento que você está totalmente entregue. É você. E você se olhar no espelho e saber quem você é. Mas por que olhar no espelho? Porque a única pessoa que convive com você 24 horas é você. Sim. 24 horas você está com você. É você e você. Então, se você não se autoconhecer, qualquer um também pode chegar e falar quem você é. Sim. Aí as pessoas começam você ser moldado a opiniões alheias, a expectativas alheias. Por isso que muitas vezes as pessoas se perdem, porque as pessoas querem que você seja tudo e você às vezes quer ser tudo que as pessoas querem, mas você não sabe quem você é. Pois é. É aquele ditado que eu disse, para quem está perdido, qualquer caminho. Exatamente. Você entendeu? Então, quando você sabe quem você é, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um bom marido, um bom filho. Vai errar? Sempre. Ah, mas eu errei. Conserta. Eu caí. Levanta. E o auto-perdão é você reconhecer, não, eu errei. Se perdoe. E peça perdão. Existe uma dificuldade de você falar assim, me perdoa. Eu errei. Sim. A maior cura da alma é o perdão. O perdão, ele traz cura, traz libertação, traz restauração para o espírito, para a alma e para o corpo. É como a gente estava falando aqui, o AA, quando vem aqui, eles falam isso, né? Olha, eu não estou curado. Eu estou vencendo um dia após o outro, né? E na vida da gente é reconhecer as nossas limitações. Precisa cada dia melhorar, porque eu sou falho, bom é só o Senhor, né? Então eu vou falhar, mas eu tenho que voltar, né, ao meu eu, ver onde eu errei e consertar. É assim que a gente consegue evoluir na vida. Quando a gente tem desculpa para tudo, né? Verdade. O mundo vai. Tem aquela frase que muita gente fala, né? Os humilhados serão exaltados. Não tem aquela frase? Sim, sim. Os humilhados serão exaltados. Mas na palavra do Senhor não fala que os humilhados serão exaltados. Humilhar. Se eu me humilhar, né, o Senhor me exaltará. Né? Essa frase, ela é tão importante falar sobre isso. A gente está falando de questão espiritual, né? Que tem essa frase pronta no mundo, né? Os humilhados serão exaltados. Enquanto você, né, achar que você pode, o mundo vai te bater cada vez mais. Então essa palavra não é os humilhados serão exaltados. Se eu me humilhar. É porque muitas vezes nós queremos só aquilo que nos convém, né? Então é muito mais fácil falar assim, os humilhados, do que falar assim, se eu me humilhar. Se eu entender que eu sou limitado, que eu sou falho, que eu sou limitado, né? Que eu sou frágil, né? E se fortalecer, porque a Bíblia vai dizer: quando eu sou fraco, eu sou forte, e é na fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa em nós. Então, assim, Deus é lindo que Ele vai nos dando já resposta e soluções de tudo que a gente precisa. E está tudo ali na Bíblia. Tudo ali. E isso é para todos nós.
eu quero deixar muito bem claro, nós estamos falando aqui de religião, porque todos nós já nascemos com uma espiritualidade. A religião também é decisão, é escolha, é reconhecimento daquilo também que você acredita, da mudança de vida, de mentalidade, de conduta, de comportamento, isso tudo aí é com você. Cada um segue naquilo que acredita. Sim, com certeza. Né? Até realmente ele se encontrar. Mas a Bíblia, ela é a bússola para todos nós. Não tem como a gente viver sem ela, não é? Tem uma outra parte da Bíblia que eu acho muito interessante. É o Salmo 23, versículo 1, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas antes de te faltar, o Senhor é o seu pastor. Sim. E as pessoas têm que entender que o pastor de ovelha, a ovelha só ouve o pastor que pastoreia ela. Se chegar outro lá no pasto e chamar as ovelhas, ela não vem. Ela conhece a voz do pastor. Ela reconhece a voz do pastor. Então lá no Salmo 23, né? Para qualquer religião está lá o Salmo 23. Sim. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar. Não é o contrário, nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor. Não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso é muito, muito interessante, que tem gente que fala assim: não me falta isso, mas te falta paz. Pois é. Né? Como falamos, tem gente que tem tudo, mas não tem a família, não tem paz, vive em depressão, é dependente de medicamento. Então está te faltando, está faltando. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é onde ela precisa voltar para dentro e ver o que é que está faltando. É como uma goteira, né? A casa pode estar, mas se tiver uma goteira, fica ali, né? Tem alguma coisa errada. Você tem que ir lá e ver o que causou aquela goteira, ir lá e consertar. Então, nós temos que entender o que é que não faltar. É ter tudo? Financeiro? Não, é ter uma vida equilibrada em todas as áreas. É ter uma vida saudável em todas as áreas. Espiritual, emocional e física. Eu quero falar rapidamente também, estamos terminando agora o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, né? Uhum. Que estamos aí na prevenção contra o câncer, né? A gente fala do câncer de mama. Mas quero aí incentivar as mulheres. Tem muitas mulheres que têm ainda esse tabu de não procurar um especialista para cuidar da sua saúde física, né? Nós temos necessidade, mulher, de cuidar da nossa saúde física, de fazer os exames, né? Todos os anos, para cuidar da nossa saúde física, ver como é que está, né? O testosterona, como é que está, tudo na nossa vida, tudo engloba. Porque às vezes a falta de humor não é espiritual nem emocional, não, é físico. Sim. Né? Às vezes a mulher tá no estresse, porque tá faltando hormônio, né? Reposição hormonal, ou tá com algum tipo de problema na saúde, mas fica retendo de ir. Por quê? Não, porque eu vou orar. Porque eu vou, né? Eu vou orar e vou pedir a Deus. Não, tem coisas que é nosso. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos procurar um médico. Deus deixou os médicos para isso. Deus deu sabedoria aos médicos, entendimento aos médicos para isso. Então eu quero falar para as mulheres, né, que ainda não fez seu exame este ano, o toque de mama, né, o seu preventivo, né, que procure um médico da sua confiança, porque tem muitas mulheres, tudo engloba a confiança, né? Sim. Tudo engloba a confiança, porque tem gente que não confia, não. Procure um médico de confiança, da sua confiança. Faça seus exames, né? Todo ano. Cuide da sua saúde. Tem gente que prefere morrer do que fazer um preventivo para descobrir que tem algum problema. Uhum. Né? Vamos entrar aí o Novembro Azul. Novembro Azul. Né? Que é aí dos homens. Os homens também, tem homens ouvindo o programa. Né? Vamos procurar um médico, vamos fazer também um exame de toque, entendeu? Temos casos que teve pessoas que foram curadas porque fez o exame, quebrou esse tabu. E a gente precisa cuidar, dar essa atenção também, porque se você sofrer, sua família sofre. Aí a gente volta lá no perdão para si mesmo. Sim. Né? A gente volta lá, peraí, eu preciso de um médico, porque é assim a vida. Sim. Né? Sim. Então a gente precisa ter esse cuidado com a nossa saúde. Você entendeu? E não generalizar tudo.
Eu falo até hoje, mas eu toco muito nessa tecla, pelo meio religioso hoje que eu me encontro, que existem muitas pessoas com a mente bloqueadas. Você entende? Então a nossa maior dificuldade hoje são com essas pessoas que são mais religiosas, sabe? Que tudo é muito, tipo assim, tudo é espiritual. Se eu estou doente, não, eu vou orar que Deus vai me curar. Não, Deus deixou os médicos. Se for necessário fazer uma cirurgia, faça uma cirurgia com Deus na frente, entregue ao Senhor. Mas se for necessário, faça. Ele pode curar? Pode. Mas se for necessário os meios de médico, faça. Então eu falo muito hoje, mais assim, quando eu dou alguma palestra, né, até mais fora no estado do Rio, eu falo muito sobre isso nas igrejas. Né, porque nós temos essa dificuldade das mulheres mais religiosas de procurar um médico para poder fazer um exame, um autoexame, né, de se permitir entender que somos o templo do Espírito Santo, a gente precisa estar bem também. Com certeza, sem dúvida nenhuma. 12:06 aqui na Rochedo, o tempo voa, Bárbara. Vamos chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista de hoje no Estúdio 2, nosso podcast aqui na Rochedo FM. Estão recebendo hoje Bárbara Santos, deu uma aula pra gente aqui, isso que ela disse que estava nervosa, né? A Leda, professora, também mandando mensagens aqui, dizendo: Edmar, parabéns aí a Bárbara, que palestra maravilhosa, isso que a população está precisando ouvir. A Leda, professora. Leda, obrigada, minha linda, um abraço. Bárbara, chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, queria agradecer imensamente o serviço seu prestado aqui para a população, né? Essa entrevista tão edificante, tão importante, estar falando, né, dessa saúde emocional, espiritual. Isso é tão importante as pessoas ouvirem, se identificarem, buscarem, né, uma melhoria dentro da própria casa, né, como a gente citou, né, de arrumar a casa, ver o que está errado, né? Quando a gente fala casa, é o seu próprio interior, o seu coração, né, até a própria casa mesmo, e fazer a vida ser melhor de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E queria te agradecer, Bárbara, imensamente. Vou deixar a palavra livre para suas considerações finais, os seus abraços. Tem muita gente te ouvindo fora do estado, né? No estado do Rio tem pessoa te ouvindo, acho que na Bahia também. O pessoal tudo está te ouvindo nesse momento. Bárbara, vou deixar a palavra livre aí para suas considerações finais, te agradecendo imensamente pela sua vinda aqui e já te convidando para você vir mais vezes. Será um prazer, será um prazer. Edmar, tudo se resume em gratidão, né? Porque todos nós, como falamos, temos uma trajetória. E se não é Deus como base estrutural da nossa vida, nada seria possível. E estar aqui é algo verdadeiramente de Deus. A gente estava conversando antes de começar e falei assim: como é que eu cheguei até aqui? Eu não sei. Porque eu tinha planos e Deus sempre teve propósito. Né? Deus sempre foi propósito do Senhor. Então hoje eu vejo muita realização do Senhor e sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Para pessoas não é nada, mas para mim é muito, né? Talvez para algumas pessoas é um nada, mas para mim é muito, porque cada um conhece a sua história e eu conheço a minha. E sou grata ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor para comigo. E todos os dias eu decido servir a Ele, por livre, espontânea vontade, por decisão. Quero agradecer a você, a sua família, né, a todos os ouvintes que tirou aí o seu tempinho, do seu dia, do seu trabalho para nos ouvir. E é com muito amor, coloco à disposição, né, e o pouquinho que nós vamos adquirindo com a nossa experiência de vida, com conhecimento, estamos aqui disponíveis para estar ajudando outras pessoas também a superar e a vencer e ter uma qualidade de vida melhor. Quer deixar o telefone, Bárbara? Posso. Quem quiser entrar em contato, sim. Tá, eu vou deixar o telefone com você depois pode estar passando. Sim. Eu estou com o telefone ainda do Rio, que eu estou com a dificuldade de colocar um DDD 32, mas para quem quiser entrar em contato, trocar um papo, ideia. E eu sou gente da gente. Somos gente da gente. Sou uma pessoa simples, tá? Eu sou exatamente isso aqui que a gente está conversando. Então, o meu número é 022 999 5525 90. Tá? Então, quem quiser entrar em contato, depois tiver alguma dúvida, me coloca à disposição. Será um prazer retornar aqui para a gente
trocar outras ideias. Sim, 022 999 55 2590. Isso. E quero deixar um abraço aqui para toda a população de Rochedo, né? Hoje, na verdade, eu sou um pouco rochedense que fala, sim. Né? E são joanense. Isso. Existe uma mistura aí de baiana, de cabufriense e agora mineira, né? Mas com muita satisfação de estar cumprindo o propósito de Deus sobre a terra. Tá certo. Tá bom? Bárbara, obrigado pela sua vinda aqui. Até a próxima, hein? Obrigada, um abraço a todos. Um abraço. Recebemos aí Bárbara Santos aqui, né, no nosso Estúdio 2 da Rochedo, nosso podcast, falando sobre saúde emocional, espiritual. Muito legal a nossa entrevista de hoje. Agradecendo a você que está sempre ligadinho com a gente. Obrigado.